Retomando para cá, moçada, então a gente já viu o resumo, agora é aplicar em cima de questões, belezinha? Vamos que vamos, comigo na tela. Pegando então a questão 1, veja bem então aqui, moçada, é o seguinte, pegamos então aí para oficial médico, né, do Serviço Militar Voluntário, prova de 2018. Assinale a opção que apresenta palavras acentuadas pelas mesmas regras de silêncio, indicá-la e aí. Então, olha só, logo de cara a gente vai perceber, ó, indicá-la é uma oxítona, está vendo só? Aí, veja só, aí é uma palavra com hiato, está vendo só? Aí não é regra básica, por ser uma oxítona ou não, não é? Beleza, então vamos pegar aqui do primeiro aqui, ó, esse daqui, do hiato. Substituída, veja que aqui eu tenho a regra do hiato. Baú, eu tenho a regra do hiato. Grajaú, eu tenho a regra do hiato. Já você e estará é simplesmente oxítona, regra geral. Eu já tiro alternativas D e E. Concorda comigo? Beleza. Terror, indicá-la. Indicá-la é uma oxítona e tem um acento, ó. Aqui, ó, acharás, beleza? Nós temos uma oxítona aí. Amanhã, ela é uma oxítona, tudo bem, mas ela simplesmente apresentou uma nasalização, tá legal? Não propriamente vai ter uma regra de acentuação, mas o tio, ele é apenas um sinal de nasalização, tá? Beleza. A palavra silêncio, silêncio, é uma paroxítona terminada em ditongo oral crescente, não é? Beleza, aí só um detalhe, né, moçada, que indicá-la é uma oxítona e órgão é uma paroxítona, então está fora, né? Então você ficaria, de repente, na dúvida entre A e C, né? Silêncio é uma paroxítona terminada de tongo oral. Difíceis é uma paroxítona terminada de tongo oral. Econômico é uma proparoxítona, beleza? Opa, então a alternativa A seria a ideal, correto? Seria a ideal. Porém, essa daqui, o que acontece? Como o tio, ele apenas nasaliza, e eu tenho aqui, ó, simplesmente uma nasalização, não é a regra, né, de acentuação gráfica pura e simplesmente, né? Aí a questão foi anulada pela banca. Então muita gente contestou e tal, tá? Então essa regrinha aí, essa banca então acabou anulando a questão, beleza? Então a ideia seria a alternativa A. Como nesse caso, amanhã simplesmente é um sinal de nasalização, até caberia, né? Mas é apenas um sinal de nasalização, tá? Belezinha, então, lembrando, né? As oxítonas terminadas em A, E, O, né? Então, ó, oral, a nasal não, beleza? Então a gente não vai considerar como acento gráfico puro e simplesmente, tá? Só a gente ficar ligado nisso, belezinha? Show de bola, então. Vamos pegar a questão 2. Assinale a opção na qual a palavra está acentuada de acordo com as normas vigentes. Então veja só aqui nessa questão. Eu falo rúbrica ou rubrica? É rubrica, né, moçada? Então olha só, rubrica, paroxítona, né? Não cabe então aqui como proparoxítona. Eu não falo suíço, e sim suíço, tá legal? Há uma regrinha do hiato aí, ó, o I é tônico. Aromático, proparoxítona. Vatapá, que é uma oxítona e não proparoxítona, e pátrio, que é uma paroxítona terminada de tongo oral, beleza? Por conta disso, a gente vê a alternativa C é a correta. Vamos ganhando volume de questões, vamos entendendo como a Marinha vem cobrando, a gente vai seguindo à frente. Olha só a próxima. Questão 3. Assinale a opção em que a palavra destacada foi corretamente acentuada. Então veja só a alternativa A. Devemos procurar apoio. Veja bem, então, moçada, aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe, né? A gente comentou que o ditongo aberto tônico, né? Ei, oi, el, a gente permaneceu colocando acento nos monossílabos tônicos, como céu, véu, né? Mês. Lembra que a gente comentou sobre isso? Beleza. E nas oxítonas, como herói, papéis, concorda comigo? Beleza, então, nessas classificações tônicas, a gente permanece com acento. Por isso, a gente não tem acento em ideia, joia, boia, nessas paroxítonas com o ditongo aberto tônico, beleza? Então, neste caso, vem aqui comigo, vamos notar aqui. Olha só a palavra apoio, menos ainda, porque a palavra apoio, ela tem acento circunflexo, ele é timbre fechado, né? Então, apoio é uma palavra que se terminada em O, não é o caso aqui colocar acento, fora.
Letra B, manteve o braço na tipóia. Olha só, com ditongo aberto tônico na paroxítona. Na realidade, isso aqui é uma paroxítona terminada em A, beleza? Não tem acento. Já a oxítona, nós falamos que a gente preservou o acento, lembra? Então, heróis, mantivemos o acento, não é? Beleza, cuidado com isso. Levar as crianças para a festa, isso não convém. Aqui a gente precisa também dominar um pouquinho a regra de concordância, né? Quem é o sujeito de convir? Levar as crianças para a festa na praia, é um sujeito oracional. Isso convém, tá legal? Isso não convém ou isso convém. Acento agudo aqui, então, tá? Então, cuidado com isso aí. Os meninos abandonados foram conduzidos ao juizado. Isso aqui é uma paroxítona terminada em O, beleza? Ó. Então, aqui não vai ter esse acento aí, juizado. Então, fica fácil você notar, pela regra que a gente também já viu, heróis, né? Então, a gente mantém aqui o acento nos monossílabos tônicos e nas oxítonas com ditongo aberto tônico EI, OI, EL, seguidos ao não de S. Tranquilão? Cuidado com isso, a gente vai seguindo. Questão 4. Assinale a opção em que há erro. Muito cuidado quando a banca pede erro na acentuação gráfica, tá legal? Amável, há uma acentuação por ser uma paroxítona terminada em L. Revólver é acentuada por ser paroxítona terminada em R. Residência é acentuada por ser uma paroxítona terminada de tongo oral. Mas eu não falo lampanda, eu falo lâmpada, que é uma proparoxítona, correto? E cômodo é uma proparoxítona. Assim, a gente sabe que a alternativa D de dado é a que apresenta erro. Muito cuidado com isso. A gente vai andando, a gente vai chegando à frente. Olha só a próxima questão, 5. Em qual opção todas as palavras estão corretamente acentuadas? E aí você vem comigo, a gente vai analisando com calma. Olha lá. A palavra gênio, paroxítona terminada de tongo oral, certinho com acento. Açúcar, paroxítona terminada em R, com acento. Já juiz, lembra que a gente colocou essa palavrinha lá, né, na revisão. Juiz, a gente sabe que há um hiato, mas esse I é seguido de Z, então não pode ter acento. Veja só a letra B. Têxtil, paroxítona terminada em L. Ruína, eu tenho a regrinha do hiato, né, o I é tônico, a segunda vogal está sozinho. E júri, eu tenho uma paroxítona terminada em I. Opa, terror, pode ser esta correta. A gente nunca vai chegar logo de cara e marcando a alternativa, beleza? Vai sempre observar, ou pode ser essa daqui. A gente falou que com a vogal dobrada não tem acento mais, né? Ó, enjoo tinha acento, não tem mais. Caju é uma oxítona terminada em U, e a gente viu lá que as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ao não de S, EM, ENS tem acento, e as terminadas com ditongo aberto tônico OI, EL, OI, EL, EI, OI, beleza? Seguidos ao não de S. Então, terminada em U não vai ter acento, beleza? Sequência é uma paroxítona terminada de tongo oral, e aí tem acento. Amêndoa, amêndoa. Lembra só, a gente tem a regra aqui da paroxítona terminada de tongo oral, ou até mesmo a gente pode entendê-la como proparoxítona, como a gente comentou, beleza? Se é uma paroxítona terminada de tongo oral crescente. Linguista, moçada, olha só, linguista não vai ter acento, linguística tem, ó. A banca colocou isso daqui para poder confundir você, tá? Linguística é uma proparoxítona, tem acento. Agora, linguista é paroxítona terminada em A, não tem acento. Piauí, a gente tem a regrinha, né? É uma regrinha adaptada do hiato, em que quando a gente tenha uma vogal, né, I ou U, após o ditongo, lá numa oxítona, a gente vai ter o acento. Então, Piauí, a gente sabe então que a palavra Piauí tem acento, show de bola. A palavra rubrica não tem acento, olha só, não falou rúbrica, é rubrica. E a palavra ônix, paroxítona terminada em X, assim como tórax, né, tem acento, beleza? Por conta disso, a gente vê que a alternativa B de bola, como a gente havia marcado anteriormente, restou como correta. Restou como correta, tá? Belezinha? Vamos à frente então? Olha só a próxima. Questão 6. Em que opção a palavra está corretamente grafada? Então nós temos lá a palavra ruim. Veja bem, moçada, a palavra ruim é uma oxítona mesmo, né?
Então a gente tem aí ru, depois in. O problema é que esse i, que é a vogal, é a segunda vogal do hiato, ele é seguido do m e é nasalizado, então não pode ter acento, tá? Ruim, vamos limpar esse negócio aqui. Juiz, como a gente percebeu também, tem hiato, assim como o ruim, mas ele é seguido de z, né? O i é seguido de z, então não pode ter acento. Olha a palavra rubrica de novo aí, ó. Cuidado, não se fala rúbrica, viu? É rubrica, paróxito terminado em a não tem acento. Ônix, látex, né? Olha só. Então, paróxito terminado em x tem acento. Mofo, assim como lobo, como copo, é paróxito terminado em o, não vai ter acento. Por isso, a alternativa D de dado é que a gente tem que marcar. Belezinha? Show de bola? Olha só, então a gente vai pegando um ritmo, vai entendendo, por isso que como a gente termina uma questão, já vai partindo para a próxima, e a gente naturalmente fica bastante tempo aqui no nosso slide, né? Mas eu quero aqui mostrar a você. Vai sempre observando, poxa, você tem a regra básica e a regra especial, e vai confrontando sempre da forma como vem sendo cobrado aqui. Aí você vai notar o estilo de cobrança das bancas, beleza? No caso aqui, a Marinha, beleza? Então venha comigo na tela, vamos trabalhando mais questões e vamos observando cada assunto. E um detalhe sempre importante, moçada, sempre trabalhe por eliminação de alternativas. Sempre trabalhe por eliminação de alternativas, tá legal? Venha comigo na tela, vamos lá. Bom, então a gente vai pegar aqui a próxima questão 7. É o tempo aqui de pegar uma aguinha, coisa rápida. Vamos lá. Enquanto eu tomei a minha água, você já pensou nessa questão, não foi? Olha só. Em qual opção há erro na acentuação gráfica em uma das palavras? Então vamos lá, vamos observar aí, tá? Veja bem, então, na palavra possível. Possível é uma paróxito terminada em L. Tem acento certinho. Freguês é uma oxítona terminada em E, seguido de S. Freguês tem acento certinho. Veja a palavra hífen. Compare a palavra hífen com a palavra item, com a palavra garagem. Veja, a palavra item, garagem, essas palavras são paroxítonas, ó, item e garagem. São paroxítonas terminadas em EM, está vendo? Se eu tenho a oxítona, por exemplo, também, refém, olha só, se eu tenho a palavra também, refém, que são oxítonas e tem acento, então nessa mesma terminação da paroxítona, a gente não coloca acento, beleza? Mas veja, nós não temos a regra da oxítona terminada em EN, por isso existe a regra da paroxítona terminada em N, beleza? Basicamente as palavras de origem grega, como hífen, tá? Então aí só você notar aí. Por isso está certa essa alternativa A aqui, não tem erro nenhum, beleza? A palavra história é uma paroxítona terminada de tom oral, né, crescente, então está certinho aí. Saudável é uma paroxítona terminada em L, tem acento. Véu é um monossílabo tônico terminado em el, de tom aberto tônico el. É e oi, a gente falou que cabe, né? Então, sem problema aí o acento. Olha só a próxima. Carie, paroxítona terminada de tom oral. Item, lembra que a gente comentou aqui, ó? Item é uma paroxítona, assim como garagem, origem, não tem acento. Então, não vai confundir com a palavra hífen. E a banca colocou o hífen aqui para você confundir aqui embaixo, tá? Item não é a mesma coisa de hífen. Hífen termina com N, uma palavra de origem grega. Já item não, tá legal? Então, por conta dessa confrontação da oxítona de mesma terminação ter acento, a palavra item não tem acento. Opa, ele pediu a erro em uma das palavras, né? Lápis é uma paroxítona terminada em I, seguido de S, tranquilo. Vírus é uma paroxítona terminada em U, seguido de S, sem problema. Legendário é uma paroxítona terminada de tom oral, tranquilo. Histórico é uma proparoxítona, sem problema. Cômodo é uma proparoxítona, sem problema. Época é uma proparoxítona, sem problema. E meia, terror. Ah, terror, pô, você não falou comigo, terror. Você falou comigo que ideia tinha acento, mas não tem mais. Você falou que cortaram o acento de ideia. Você falou então que a palavra assembleia, que tinha acento, não tem mais.
Ideia, assembleia, joia, boia, não tem mais acento, teor. Por que Meyer vai ter acento? É o seguinte, moçada, o que então os linguistas entenderam? Ideia, boia, assembleia, na realidade são paroxítonas terminadas em vogal A, O e assim por diante, beleza? Agora a palavra Meyer, se você for perceber bem, a palavra Meyer, a gente vai ter a terminação da paroxítona com R, assim como mártir, beleza? Mártir tem acento, câncer tem acento por serem paroxítonas terminadas em R. Então a palavra Meyer, destroyer, elas permanecem com acento por quê? Nesse terror elas têm ditongo aberto tônico EI, né? Elas têm esse ditongo aberto aí na paroxítona. Então não era para ter acento igual ideia, assembleia, porém a terminação é com R. Aí, regra geral, né, da paroxítona terminada em R, assim como câncer, mártir tem acento, opa, aqui Meyer também tem acento. Venha comigo na tela, olha só comigo. Então aqui é uma paroxítona, olha só, Meyer, terminada aqui com R, tá? Por isso tem acento sim, sem problema. A gente já viu que a alternativa C é aquela que apresenta erro de acentuação gráfica em uma das palavras, tá ok? Vamos à frente então, vamos pegar a próxima questão 8. Assinale a opção na qual o acento gráfico das palavras não se justifica pela mesma função. Não se justifica pela mesma função. Vamos lá, então. A questãozinha, então, é do Colégio Naval de 2018. Vamos lá. Vamos pegar de baixo para cima, tá? Matemática, proparoxítona, tóxico, proparoxítona. Armário, paroxítona terminado de tom oral, oxigênio, paroxítona terminado de tom oral. Vêm, eles têm. Regra do acento diferencial, beleza? Tranquilo. Agora, vamos pegar aqui a letra B. Amável é uma paroxítona terminada em L. Pode, normalmente não teria acento, que é uma paroxítona terminada em E, mas pela regra especial do acento diferencial, a gente colocou acento. Ontem ele pôde fazer isso. Então aqui é uma regra especial e aqui é uma regra geral da paroxítona, né? Então, opa, essa daqui ó, não se justifica pela mesma função. Mas a alternativa A também não se justifica pela mesma função. Porque você viu lá na regrinha, olha, acentuamos os monossílabos tônicos, a gente tem as terminações dos monossílabos tônicos. E a gente também acentua as oxítonas, a gente tem as terminações das oxítonas, beleza? Então eu não posso colocar a regra do monossílabo tônico sendo a mesma da oxítona, beleza? Por isso a banca deu um vacilo violento, né? Aqui é monossílabo tônico e aqui é uma oxítona. Não é a mesma regra, por isso a banca teve que anular essa questão, tá? Então aqui teria a alternativa A e B, né? Teria essas alternativas aí como as que a gente marcaria como não justificativa, né? Não teria a mesma justificativa aí. Por isso a banca acabou anulando essa questão, tá? A banca também erra, né, moçada? Então a gente tem que ficar sempre ligado. Vamos lá. Questão 9. Cabe ressaltar as vulnerabilidades estratégicas pro paroxítona, como as plataformas de exploração de petróleo, paroxítona, terminal de tom oral, e gás, monossílabo tônico, usinas de energia e tal. As palavras sublinhadas são acentuadas seguindo, respectivamente, as mesmas regras da opção. Então, vamos pegar aqui aquela mais evidente para a gente, gás, que é um monossílabo tônico. Granéis é uma oxítona, então cuidado com ela, a gente já vai eliminar. Porém, é uma oxítona, a gente já vai eliminar, beleza? País tem a regra do hiato, a gente já elimina, tranquilo? Beleza, então eu tenho um monossílabo tônico aqui e tem um monossílabo tônico aqui também, ó. Só cuidado com isso, beleza? Veja só que em polo eu tenho uma palavra tônica aqui e aqui, ó, eu tenho um pronome oblíquo átono, tá? Então aí eu tenho a gente juntou duas palavras. Então o que importa é polo, tá? Ó, monossílabo tônico terminado em O. Tranquilo. A gente tem petróleo, paroxítona, né? Marítima, proparoxítona e Amazônia, paroxítona. Opa, tranquilo. Estratégicas, proparoxítona, como containers, não, containers, né? E cônscios é uma paroxítona. Opa, então fica fácil você notar que a alternativa D de dado é a correta. Containers é
a mesma regra de estratégicas, propoxítona. Amazônia, paroxítona terminada de tom oral, assim como petróleo, né? E polo é o monossílabo tônico, assim como gás. Cuidado com isso, então. Vem comigo na tela, vamos lá, vamos pegar mais uma aqui, olha só que beleza. Assinala a opção na qual a palavra em destaque está acentuada conforme a regra ortográfica vigente. A palavra pelo, moçada, ela tinha acento, não tem mais, fora. Cefaleia tinha acento por ser o quê? Por haver, então, um ditongo aberto tônico, mas é uma paroxítona, então está fora. A palavra pera tinha acento diferencial, agora não tem mais. A gente diferenciava pera, fruta, pera, né, o substantivo pera, de pera, que é um prefixo arcaico, aliás, uma preposição arcaica, pera, tá legal? Que hoje a gente pronuncia como para, tá? Pelo, para e assim por diante. Então, essa preposição arcaica, a gente logicamente já não usa mais, não havia necessidade, então, de a gente colocar esse acento diferencial, beleza? Venha comigo na tela, olha só. Escarcel, opa, tem o ditongo aberto tônico el na oxítona, beleza? A palavra polo, ela tinha acento diferencial. Para a gente diferenciar de polo, que é o filhote de gavião, falcão, tinha acento em polo, agora não tem mais. Tinha acento em polo, agora não tem mais. Beleza? Por isso, a gente nota que a alternativa D de dado é a que a gente tem que marcar, é a correta. Belezinha? Show de bola? Ok, vamos lá, vamos à frente. Pegando a questão 11, olha só. Existem palavras que foram acentuadas graficamente no texto, como balões, silêncio e túnel. Porém, outras não recebem, como noite, alegria, bengala. Obedecendo às regras, coloque, se necessário, acento gráfico nas palavras em destaque. Depois, respectivamente, marque a alternativa correta. Vamos então observar aqui. A Comissão Desportiva do Rio de Janeiro prevê, então aqui é uma regra da oxítona, beleza? Então aqui a gente coloca o acento circunflexo, né? Recorde, a gente viu que é uma paroxítona, terminada em E, não tem acento. Número é uma proparoxítona, por isso recebeu o acento agudo. E juízes, a gente tem a regra aqui do hiato, por isso recebeu o acento agudo. Beleza? Vamos dividir melhor isso aqui. Juízes. Aqui, beleza? Então aqui se pede o quê? A regra, nesse caso aqui, está pedindo qual é o acento, o tipo de acento. Então eu tenho no primeiro o acento circunflexo, não é agudo, né? Ó. Então é um acento circunflexo. Depois, não há acento, porque recorde não tem acento, beleza? Não há acento, beleza? Aqui não vai ter acento, beleza? Número, eu tenho um acento agudo, e juízes eu tenho acento agudo. Por isso a gente nota que a alternativa B de bola realmente é a correta. Tranquilinho? Show de bola? Ok, vamos que vamos. Vamos pegando mais uma aqui. Questão 12. Em qual opção todas as palavras estão devidamente acentuadas segundo a norma padrão da língua portuguesa? Então você vai me ajudar aí. Olha só a alternativa A. O amor cego ao trabalho pode transformá-lo. Olha só, transformá-lo. Eu tenho uma oxítona terminada em A. Transformá-lo em escravo. E aos poucos, minar a sua saúde. Aí nesse caso eu tenho a regra do hiato. Física, proparoxítona e mental. Beleza? Tranquilinho. Então, a gente notou aí o erro, né? Letra B. Tenha como estratégia, paroxítona de tom oral, tem acento, o seguinte, o convívio, paroxítona de tom oral, com pessoas que amam o que fazem, é sempre louvável, paroxítona terminada em L. Letra C, cuidado, monossílabo tônico terminado em E, né? Mistério, é urgente, é necessário, tá? Então é mistério, não mister, muito cuidado com isso, tá? Mister é senhor em inglês, é mister, tá? É mister dizer onde está, oxítona terminada em A, situado o ponto de equilíbrio, paroxítona, deixa eu limpar aqui, paroxítona terminada em ditongo oral, entre trabalho e lazer. Vive-se sobre a rubrica,
Por isso não tem acento, da produção desenfreada e da busca frenética por paroxítona. Opa, gostei dessa. Monossílabo tônico em privilégio, paroxítona terminado de tom oral. Honrá-las, da mesma forma que a gente colocou acento em transformá-lo, honrá-las é uma oxítona terminada em A. Pois são pessoas incríveis, paroxítona terminada de tom oral, seguido de S, e extremamente talentosas. Assim, a alternativa D de dado é a correta. Questão 13. Em que opção a acentuação do termo destacado está correta? Então, a acentuação do termo destacado está correta onde? Vamos lá, então. Alternativa A. A prática da leitura constrói, isso aqui é uma oxítona terminada em ditongo aberto tônico oi. Gostei, hein, Terror? Essa daqui deve ser a correta. De acordo com o texto, pessoas que leem, olha só, dobramos o E. Se nós dobramos o E, a gente não vai colocar o acento, porque com vogal dobrada não tem mais acento, lembra? Beleza, eu tenho certeza que é hiato, né? Não vou ter dificuldade para isso. A palavra plateia tinha acento, né? É uma paroxítona com ditongo aberto tônico EI. Aí agora não tem mais acento, beleza? Cuidado. O verbo para, ele tinha acento diferencial, para diferenciar da preposição para. Com a reforma ortográfica, simplesmente não tem mais o acento. Então, o verbo para não tem mais acento, tá? Se os livros são fundamentais na formação das pessoas, é bom que se averiguem. Antes, a gente colocava acento em averiguem. Agora, depois da reforma ortográfica, não há mais esse acento, tá legal? Então, a gente pronuncia averiguem da mesma forma e não tem o acento. Por isso, a gente nota que a alternativa correta é a A. Vamos à frente? Vamos lá. Questão 14. No texto aparecem várias palavras acentuadas graficamente como aliás, que é uma oxítona terminada em A seguida de S, está, que é uma oxítona terminada em A, biquíni, que é uma paroxítona terminada em I, e já é um monossílabo tônico terminado em A. Porém, das palavras abaixo, nenhuma recebe acento gráfico, exceto. Então, nenhuma recebe acento gráfico, exceto. Então, qual deve receber o acento gráfico? Então, a palavra raiz apresenta hiato, mas o I é seguido de Z. Então, não tem acento. Armazém é uma oxítona terminada em EM, assim como refém tem acento, armazém tem que ter acento também. Funil é uma oxítona terminada em L. Né? Então, se nesse caso a gente tem a palavra fácil, que é uma paroxítona terminada em L, que tem acento, funil, que é uma oxítona terminada em L, não vai ter acento. Cuidado com a pronúncia, não é recorde, e sim recorde. Paroxítona terminada em E não tem acento. E o monossílabo tônico terminado em U, seguido de S, não tem acento. Nus, beleza? Por isso, a gente tem a alternativa B de bola, porque armazém tem que ter o acento. Beleza? Ok, vamos à frente. Questão 15. Assinale a opção na qual as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo que aritméticos, então veja aqui que nós temos uma proparoxítona, beleza? Prioritária é uma paroxítona terminada de tom oral, cálculos é uma proparoxítona e Taubaté é uma oxítona, beleza? Então se pede o mesmo motivo. Vamos pegar daqui então o seguinte, olha só. Taubaté, que é uma oxítona, né? Ó, Maringá, oxítona. Itajaí tem hiato, então já corto. Piauí é a regra do hiato, já corto. Grajaú é a regra do hiato, já corto. Tribobó, regra da oxítona, regra geral da oxítona, beleza? Ok. A palavra cálculos é uma proparoxítona, então vermífugo, proparoxítona, né? Nômade, proparoxítona, ok. Prioritária é uma paroxítona terminada de tom oral. Jacólica é uma proparoxítona. Glúten é uma paroxítona terminada em N. Olha lá, vamos observar aqui. Aritméticos é uma proparoxítona. Rotatória é paroxítona. Anêmona é uma proparoxítona. Olha só que interessante essa questão do colégio naval aqui, moçada. Olha só, ela colocou na mesma regra prioritária, que é uma paroxítona terminada de tom oral, e glúten, que é uma paroxítona terminada em N. Veja bem, lembra que a gente comentou? Olha só, vai sempre por eliminação. Há situações em que a banca vai colocar lá somente ditongos orais,
Paroxítona terminada em ditongo oral. História, care. Não seria a mesma regra, por exemplo, de fácil, né? Por exemplo, terminada em L, tá? Mas aqui a banca casou, opa! Então existem aquelas regras, aquelas terminações dos paroxítonos, pancadão lá, mais a regra do ditongo, ditongo oral, crescente e decrescente, beleza? Então a banca costuma fazer a diferença, mas aqui, questãozinha do Colégio Naval, Marinha também, ela colocou na mesma regra. Está vendo só? Por isso que a gente tem sempre que observar, sempre vai trabalhando por eliminação, tá legal? Muito cuidado com isso. Vem comigo na tela, olha só. Pegando aqui a próxima. No texto aparecem várias palavras acentuadas graficamente como fácil, paroxítona terminado em L, também oxítona terminado em EM, incógnitos, é uma proparoxítona, hóspedes, proparoxítona, beleza? Das palavras abaixo, assinale a alternativa que não deve levar acento gráfico. Aí a gente sabe, né, que a palavra juiz, de novo caindo aí, ó, juiz tem ato. O I é a segunda sílaba tônica, só que ele é seguida de Z. Então, não cabe acento em juiz. Mas em juíza, em juízes, sim. Né? Tórax tem acento por ser paroxítona terminado em X. Açaí, por haver o hiato e o I está sozinho. Hífen, por haver uma paroxítona terminada em N. Inútil, por haver uma paroxítona terminada em L. Assim, a alternativa A é que a gente tem que marcar. Beleza? Ok, vamos à frente. Questão 17. Assinale a opção em que a acentuação da palavra sublinhada se justifica por uma regra diferente das demais. Então vamos lá, essa regrinha diferente das demais aqui, ó. Bom, como é só a regra de acentuação gráfica, eu tenho aqui já sublinhada a palavra só, monossílabo tônico, da, monossílabo tônico, monossílabo tônico, pos, monossílabo tônico. Eu sei que a palavra tem, assim como a palavra bem, ó, são monossílabos tônicos, mas na regra geral não seriam acentuadas, beleza? Só acentuamos tem por quê? Porque é a regra do acento diferencial marcando o plural, não é? Por isso a alternativa D de dado é essa regrinha diferente das demais. Isso é uma regra especial, é a regra do acento diferencial, tá legal? Vamos então à frente? Vamos pegar a próxima aqui, ó. Questão 18. Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se acentua por uma regra que se distingue das demais. Veja bem, código, proparoxítona, dádivas, proparoxítona, equívoco, proparoxítona, inúmeras, proparoxítona, intocável, paroxítona terminada em L. Opa, alternativa D de dado é aquela cuja palavra tem acento gráfico diferente das demais. Beleza? Show de bola! Vamos à frente. Vamos pegar mais uma aqui. Questão 19. Mesmo estilo. A EFON gosta muito de cobrar essa distinção de regra. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, em colérico, proparoxítona, tá? Mas aí eu tenho lábios, paroxítona terminada de ditongo oral, vitória, paroxítona terminada de ditongo oral, terrível, paroxítona terminada em L, consultório, paroxítona terminada de ditongo oral. Beleza? Então, neste caso, você notou que a alternativa A. Por quê? Nós temos colérico, que é uma proparoxítona. Essencialmente uma proparoxítona. Beleza? Ah, Terror, mas peraí, Terror. Você falou que a palavra lábios é uma paroxítona terminada de ditongo oral crescente. Que vitória é uma paroxítona terminada de ditongo oral crescente. Que consultório é uma paroxítona terminada de ditongo oral crescente. Tá legal? Beleza. Mas eu não poderia entender que essas palavras também podem ser proparoxítonas? Você mesmo falou comigo que nesse caso essas palavras são paroxítonas, uma determinada região acabam pronunciando como tivesse um hiato no lugar do ditongo. Então, vitória, consultório. Então, nesse caso, eu poderia ter então a regra de proparoxítona aí. Veja bem a diferença nesse caso. A palavra colérico só pode ser proparoxítona e pronto. Proparoxítona propriamente dita, beleza? Já as palavras lábios, vitória, consultório, a gente tem paroxítona terminada em ditongo oral crescente.
cabendo a interpretação daquela esdrúxula aparente, da proparoxítona aparente, lembra? Isso é possível. Mas veja, colérico só pode ser proparoxítona. Ela não pode ser uma paroxítona terminada de tango oral. Beleza? Então você já tira, não é a mesma regra. Tá legal? Aqui, mais uma vez, você vai anotar comigo. Veja, a banca colocou como mesma regra a paroxítona terminada em L, assim como tinha colocado a paroxítona terminada em N, como mesma regra das paroxítonas terminadas em ditongo oral. Está vendo só? Então é sempre a gente observar, trabalhando sempre por eliminação, e aqui, ó, juntou tudo. Paroxítona terminada em L, R, N, mesma regra da paroxítona terminada de ditongo oral. Beleza? Mas vamos sempre por eliminação para não ter problema, tá? Vem aqui comigo na tela, olha só. Por isso, a gente nota que a alternativa A é que a gente tem que marcar. Tomando uma aguinha e já jogando para você a próxima questão. Olha aí, a gente então vai pedir aí para você, questão aí da EFON de novo, né? Pedindo a regra diferente da acentuação, não é? Beleza, olha só. Nós temos então a palavra café, que é uma oxítona, porém, é uma oxítona. Atendê-lo, uma oxítona. Atrás, uma oxítona. Mas imóvel é uma paroxítona terminada em L. Mamãozinho com mel. Né? Alternativa D de dado é a correta. Vamos que vamos, descendo a ladeira. Questão 21. Na sequência de palavras sublinhadas abaixo, uma delas se acentua por uma regra diferente das demais. Assina a opção em que essa palavra aparece. Também oxítona, pagará oxítona, até oxítona, matá-lo oxítona. És monossílabo tônico, não é a mesma regra, alternativa B de bola é que a gente tem que marcar. Tranquilinho? Bom, meus amigos, nesse caso dá para a gente observar a forma, né, como a Marinha vem cobrando a acentuação gráfica. Está vendo só? Não é nada que a gente tenha que aprofundar demais. O estilo de cobrança da banca, no que diz respeito à acentuação gráfica, é bem tranquilo. Beleza? Um grande abraço, até a próxima.